Olá a todos, vamos aqui a mais um vídeo. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Web Progel. Hoje vamos falar aí sobre esse assunto do georreferenciamento. Vou ensinar vocês aqui a gerar uma planilha ODS de uma forma bem prática, utilizando aqui o nosso software online, né? Do Web Progel. Então, por curiosidade, vou mostrar aqui um projeto com levantamento, né? Então a gente tem aqui um projeto. Esse projeto foi levantado em campo, né? Então a gente já fez toda a parte de topografia lá no campo, né? Então a gente tem aqui o ponto levantado, né? Aqui ainda esse é o código bruto. A gente utilizou aqui um equipamento, um RTK. Então aqui a gente tem ele com a sua altitude, né? O nome dele bruto não, original, né? De acordo com a coletora, né? Tal. E aí, desse processamento, a gente já gerou aqui um perímetro final, tá? Então aqui eu tenho o perímetro final, tenho os pontos codificados, né? Tenho aqui os dados dos confrontantes, tá? Com isso, né, nesse momento eu já consigo aqui gerar minha planilha, já tenho todas as informações para gerar minha planilha ODS, né? A maneira convencional seria o quê? Você vai lá no site do CGF, baixa a planilha original do CGF e aí começa a preencher, né? A colocar as informações, né? Porém, você tem algumas etapas aí que você tem que fazer antes. Então, o que você tem que fazer antes? Por exemplo, você tem que obter as coordenadas desses pontos, né? Desses vértices, né? Utilizando algum software topográfico. Pode utilizar lá o software original do processamento dos dados de campo, porém, nem sempre todos os pontos vão estar processados, né? Então, por exemplo, a gente tem os pontos virtuais, que são pontos de projeto, que eles não vão estar lá no projeto de processamento, né? Enquanto que aqui nesse perímetro final, a gente já tem todos os pontos utilizados no projeto. Então, você tem que utilizar esse perímetro para obter as coordenadas dos pontos, né? Inclusive também, às vezes, tem que fazer ajuste para áreas que já foram certificadas, né? A gente tem que adotar, por exemplo, confrontantes que têm certificação, a gente tem que adotar aí esses vértices, né? Então, por exemplo, principalmente quando o confrontante foi certificado na segunda norma, a gente tem que fazer os ajustes, né? Ir lá, levantar, obter a altitude, mas nem sempre tem tudo lá em projetos de processamento, ou então em datas diferentes. Então, geralmente, as coordenadas para a planilha ODS vêm desse perímetro, o qual você tem que utilizar um software específico para obter essas coordenadas, né? E aí que o nosso aplicativo Web Progel já começa facilitando, né? Porque a gente vai gerar essas informações tudo dentro do software, tá? Então, nesse primeiro momento, o que a gente precisa fazer? Gerar, né, um KML desse perímetro. Ou a gente está, para os usuários aí, nível Pro, a gente já também processa o perímetro em DXF, tá? Então, eu preciso ter esse perímetro aqui em KML ou DXF, né? Somente o perímetro da propriedade, tá? Então, aqui estão os pontos codificados, né, tal. Pontos codificados, né? E vamos lá, então, agora pegar o perímetro, o KML, tá? Então, já fiz a exportação aqui. Vamos lá no Web Progel. Agora eu estou aqui dentro do sistema Web Progel. Eu venho aqui em projetos, tá? Aqui no projeto da planilha ODS para ler a planilha ODS que foi gerada, tá? Então, você recebe de algum confrontante ou a sua própria, você tem alguma dúvida que quer consultar, você pode ler a planilha ODS aqui,
tá? Mas para esse caso nosso, a gente vai vir aqui em processo KML, tá? Dentro do processo KML, eu vou gerar um novo projeto, tá? Vou chamar aqui de projeto Roberto, tá? E vou pegar o perímetro final aqui. Tá? Enviei o perímetro final, salvei, vamos lá no projeto. Entrei aqui dentro do projeto, tá? Então aqui eu já tenho todas as coordenadas, longitude, latitude, coordenadas UTM, o quadrante, que essa coordenada UTM foi gerado, o azimuth e distância. Então só isso aqui já é um facilitador muito grande. Por padrão, ele codifica o vértice mais ao norte, vem em sentido horário, e ele codifica como vértice 1, vértice 2, assim por diante, tá? Então é legal vir aqui nessa opção de mapa e obter o sentido. Então aqui ó, a gente vê ó, vértice 1, vértice 2, vértice 3. O padrão do georreferenciamento, ele é do vértice mais ao norte, sentido horário, tá? Caso não esteja nesse sentido, que 90% dos casos é nesse sentido, mas se caso der o sentido inverso, basta vir aqui, clicar em inverter sentido, que ele coloca no sentido correto. Tá? Bom, o próximo passo agora é colocar a codificação correta, tá? E também informar aqui as altitudes, tá? Pelo perímetro DXF ou KML não é possível ter a altitude do ponto, então a gente tem que informar. Então eu venho aqui em editar vértices, tá? Faço o download dessa planilha, tá bom? Vou lá no local de download, vou abrir ela aqui para mostrar para vocês. Tá? Então aqui no meu caso eu já tenho uma planilha, né? Então observe que eu tenho aqui os vértices com o nome original, vértice 1, vértice 2, assim por diante. Aqui a codificação que será adotada. Aqui as altitudes e aqui a precisão. Tá? Por que eu coloquei a precisão aqui para mim nessa faixa aqui de 0,5, todo 0,5 e 0,10? Como eu trabalhei nesse projeto com RTK, todas as coordenadas aqui ficaram, por exemplo, de 3 milímetros, 0,003, por exemplo. Tá? Como pela norma a gente tem que informar 2 casas depois da vírgula, isso aqui ficaria tudo zerado, então isso é ruim, né? De repente um analista pode achar algum problema porque está tudo zerado e tal, então enfim eu coloco 0,05 porque em nenhum ponto eu trabalhei com uma precisão acima dessa, tá? Então, tanto para o oeste como para o norte, geralmente aqui o sigma da altitude é o dobro, então por isso que eu coloquei 0,1, mas sempre todas as precisões estão abaixo disso, tá? Então salvei lá essa planilha com essa codificação, tá? Vou fechar aqui. Então basta eu vir aqui, né? Escolher essa planilha renomeada, tá? Enviei ela, salvei. Agora eu já tenho aqui adotado toda a codificação nova, né? E com as altitudes já corretas. O que eu preciso fazer agora? A gente vem aqui na aba proprietários e vamos informar todos os proprietários desse imóvel, né? Para a planilha ODS, a gente tem que informar sempre um proprietário, né? Então, ele vai pegar sempre o primeiro proprietário que tiver sido informado aqui, tá bom? Tá? Então aqui nesse sistema profissional, eu consigo fazer o cadastro desses proprietários. Esse proprietário aqui eu não cadastrei ainda, então eu já vou fazer aqui o cadastro dele.
né? Eu venho aqui nesse sistema, cadastro, tá? Eu vou primeiramente cadastrar o imóvel, novo cadastro de imóvel, tá? Vou preencher os dados aqui. Então aqui no sistema de cadastro, a gente pode cadastrar imóvel, tipo de documento, número de documento, código do INCRA, enfim, várias funcionalidades. Inclusive, aqui no código de município, por exemplo, a gente coloca isso aqui, que é a cidade que a gente vai trabalhar. Quando a gente coloca a cidade, ele já adota o código do cartório, que a gente vai utilizar na planilha do CIGEF, tá? O município aqui também, quando a gente coloca, por exemplo, São João da Boa Vista, ele já adota a comarca, né? Tudo bem que a comarca nem sempre é a mesma, mas normalmente é. Caso não seja a mesma, a gente pode vir aqui e fazer alteração, né? A mesma coisa acontece para o estado. Quando a gente coloca São Paulo, ele já adota para a comarca. Mas pode acontecer de o endereço da comarca ser diferente do endereço da propriedade, né? Eu não vou salvar aqui, mas aí a gente cadastra o imóvel. A gente pode vir, depois de cadastrar o imóvel, a gente cadastra a pessoa, né? Quando a gente cadastra a pessoa, a gente vai ter todos os dados, né? Nome do cônjuge, etc. E a gente vai vincular aqui ao imóvel cadastrado, né? E aí fica, sim, os dados do cliente aqui completo, tá? Então, voltando lá agora no nosso projeto, né? A gente, dentro do nosso projeto, deixa eu baixar o volume. A gente voltando aqui dentro do projeto, é possível agora a gente importar aqueles dados, tá? Isso para os usuários Plus ou Pro, tá? Então